Queridos Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11. Queremos saudar também os que estão em casa, aos que participam à distância. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Deus, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, exaltamos o Senhor porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor é renovada dia a dia sobre nós, sobre as nossas casas, sobre essa igreja. Engrandecemos o Teu nome porque podemos nos reunir como família da fé. Que a Tua graça, que a Tua bondade repouse sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Efésios 2, versículo 11 em diante, nós vamos ler o texto todo continuamente, depois a gente retorna à nossa escola dominical. É uma exposição da carta de Paulo aos Éfesos e, portanto, a leitura é fundamental para a gente entender e compreender o texto, né? Vamos lá? Felipe, faz o seguinte, coloca o texto bíblico aí. Eu esqueci de colocar o texto no slide, aí depois a gente volta. Diz assim: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive pelo seu Espírito. Até aqui. Queridos, agora a maior missão de paz realizada na história. Eu saí cumprimentando os irmãos e fui cumprimentar o Marcelo, não o Marcelo que está aqui na frente, mas o Marcelo que está lá atrás, perguntando como ele está. E ele expôs a sua preocupação, porque o irmão dele, essa semana, chegou na Ucrânia para servir na guerra da Ucrânia, como voluntário, né? E ele expondo a sua preocupação com isso. E isso tem a ver com isso, né? E o que ele falou ali, uma das coisas que ele me falou foi: agora é torcer para que a guerra acabe. E tentativas para acabar com guerras têm sido feitas. A ONU tem feito, Estados Unidos, Rússia não, né? China, outros países, outros agentes reconciliadores têm trabalhado para acabar com a guerra.
A mesma coisa lá na guerra lá de Israel com Hamas. Tentativas de paz, mas as tentativas humanas nem sempre funcionam, nem sempre dão certo. E a gente tem que lidar com isso. E às vezes nós somos chamados para reconciliar guerras muito menores, né? Guerras entre a família, guerras no trabalho, conflitos na escola, conflitos no país, conflitos ideológicos. E nós vivemos um tempo de muita guerra, um tempo de muito conflito, um tempo em que nós estamos sendo confrontados uns com os outros por vários motivos. Como viver em paz no mundo de tanta guerra, no mundo de tantas diferenças? E a gente vive nesse desafio, não é todo mundo diferente, mas a gente tem que respeitar todo mundo. Mas como que eu vou respeitar todo mundo se eu não concordo com isso, se eu acho que isso é errado? E a gente vive esse é o mundo que a gente está vivendo. Agora, o grande desafio, e aí esse texto aqui, ele tem como centro nesse texto, o versículo 14, que diz, porque Cristo é a nossa paz. Porque Cristo é a nossa paz. Cristo veio como reconciliador. Cristo veio para nos reconciliar com Deus. E Cristo veio para nos reconciliar uns com os outros. E apenas em Cristo nós encontramos uma pacificação permanente, duradoura, onde os muros da inimizade são derrubados. Eu nunca tive a oportunidade de ir na Alemanha, em Berlim, e uma das coisas que eu sempre tive muito desejo de conhecer, vontade de perceber lá, é o muro de Berlim, os muros de Berlim, né? Eu imagino que seja muito interessante perceber a realidade de um país que era dividido por um muro, né? E de um lado você tinha liberdade, de outro lado você não tinha liberdade, né? E o muro existia exatamente não para que o país fosse, para que não fosse invadido, mas para que as pessoas daquele país não fugissem para o outro lado. E se alguém tentava ultrapassar o muro, era metralhado, simples assim, né? Como é viver isso? E essas realidades de guerra, de conflito local, conflito que eu estou falando aqui, que envolve morte, vida mesmo, de verdade, são realidades distantes para nós. Mas, por outro lado, é uma realidade muito presente na vida espiritual. Porque se nós não estamos em Cristo, e esse texto vai trabalhar isso, quem somos nós sem Cristo? É uma realidade. E se nós estamos em Cristo? É outra realidade. Então, esse texto nos faz lembrar que a paz nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. E quando nós não estamos em Cristo, a realidade que nós vamos viver é outra completamente diferente. E aí esse estudo de hoje, queridos, é para demonstrar principalmente a centralidade da cruz nesse processo de pacificação da nossa própria alma, em que nós somos reconciliados com Deus e somos reconciliados conosco mesmo, além de nos reconciliarmos com outras pessoas. Esse texto, basicamente, ele vai enfatizar essas três expressões aqui. Se os irmãos prestaram atenção na leitura, e a gente vai enfocar, a grande ênfase nós temos essa opção de vivermos sem Cristo, nós podemos viver em Cristo e nós podemos viver com Cristo. Mas é tudo igual. Não, não é tudo igual, tem diferenças básicas aqui, né? Naturalmente que isso aqui nos isola dessas duas outras possibilidades, mas essas duas são vividas juntas.
Aliás, hoje, muita gente acha que pode viver só aqui, ó. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, não dá para viver aqui e escolher, não, eu sou crente dos versículos 13 a 18, mas eu não sou crente do 19 ao 22, e aí vocês vão entender por quê. Não dá para fazer essa opção. Se nós estamos em Cristo, nós somos desafiados também a vivermos com Cristo, e aí depois a gente chega lá. E aí, isso aqui nos convida, e Paulo vai trabalhar isso aqui para dizer como nós éramos sem Cristo. Essa é a vontade, é isso que nós queremos. Quem nós somos em Cristo Jesus. E agora, como nós devemos viver a partir dessa realidade? Em primeiro lugar aqui, sem Cristo, o texto aqui vai expressar a nossa realidade. Paulo vai dizer que sem Cristo, ele vai dizer que nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós éramos estranhos à aliança da promessa. Podemos até conhecer, sem Cristo, nós podemos até conhecer a Bíblia, podemos até conhecer a teologia, mas nós somos alheios, estranhos a uma aliança e a um pacto de paz do homem para com Deus. Então ele diz, apenas em Cristo Jesus é que nós podemos de fato viver nessa perspectiva. Ele diz, nós não tínhamos esperança. Nós não tínhamos esperança, e nós éramos literalmente sem Deus no mundo. Agora prestem atenção, quando nós falamos sem Deus no mundo, nós estamos literalmente falando de ateus. Ateísmo é o quê? É quem não crê em Deus. Mas tem várias formas de nós sermos ateus, e aí eu vou dizer uma coisa que talvez vocês achem um pouco estranho, paradoxal, que nós podemos ser ateus crentes. Como assim? É crer, mas não fazer dessa fé algo significativo e real na nossa existência e na nossa vida. Eu posso até crer na existência de Deus, eu posso até acreditar na teologia evangélica, gospel, eu posso até fazer parte de uma igreja, mas na prática, eu me torno ateu. Por quê? Porque eu continuo dependendo apenas de mim mesmo, das minhas forças, das minhas habilidades, do meu poder, do meu dinheiro, da minha posição, etc, etc, etc. Eu me basto. E Deus? Não, Deus é uma força, eu acredito. Você confia em Deus? Confio, claro. Você acredita em Jesus? Claro que confio em Jesus. Você acredita no Espírito Santo? Claro, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas nós vivemos nessa perspectiva de que a nossa vida precisa ser organizada e vivida a partir da realidade de Deus, e não Deus a partir da nossa própria realidade. Nós vivemos muitas vezes como se eu fosse o centro da existência humana. E é exatamente aqui, queridos, que brota a raiz da incredulidade e do ateísmo. A grande tentação humana, queridos, se chama autonomia. Autonomia. A gente não gosta de obedecer. A gente não gosta de obedecer. Não, mas eu sou obediente. Mas gostar a gente não gosta. Quer ver uma coisa muito simples? Lógico que lá em casa, Edilei e eu não temos esse problema, né? Edilei é uma santa. Eu sou mais ainda, né? Mas a relação marido e mulher. Você faz isso? Nossa, ela acha que eu tenho que fazer só o que ela quer? Pode ser nesse horário? Poxa, mas eu queria esse horário, ela não quer. Não, não pode, né? Porque isso não acontece lá em casa, só na sua, né? Nós temos uma tendência à autonomia, de querer fazer do nosso jeito, do meu jeito, porque o meu jeito é o certo, o meu jeito é o melhor.
Ou pelo menos o meu jeito, pode até não ser o melhor, mas é o mais legal, é o mais divertido, é o que eu quero. Por que não pode ser do meu jeito? Não foi essa a grande tentação de Gênesis 3? Para que você fica aí escutando Deus? Não escuta Deus, não. Deus disse que você vai morrer? Claro que você não vai morrer. Conversa fiada de Deus para você. Faça do seu jeito. O que você acha dessa fruta aqui? Nossa, bonita, hein? Parece que é gostosa mesmo. Nossa, parece que se eu comer eu vou ficar até mais inteligente. E nhaque. Qual é a tentação? Autonomia. A tentação não era ficar rico, não era não ficar doente, não era isso e nem aquilo não. A grande tentação é autonomia. Como que Paulo chama isso? Sem Deus no mundo. Não, mas eu acredito em Deus. Mas quem manda, quem é senhor do seu coração? Porque às vezes nós acreditamos, mas diz: Deus, fica aí no seu cantinho, deixa, agora é comigo. Eu resolvo, eu faço do meu jeito, porque eu acho que assim é muito melhor. Eu acho que assim é o jeito certo. Afinal, nós estamos vivendo em pleno século 21. Esse negócio de Bíblia aqui tem no mínimo 20 séculos de existência, a parte mais nova, e eu vou ficar preso a isso aqui? Ah, não, nós estamos vivendo num outro mundo. A autonomia. Então, o sem Deus no mundo não é apenas uma questão de eu acredito ou não acredito, é uma questão de quem conduz a minha vida, quem conduz o meu destino, quem diz para mim mesmo o certo e o errado. E ele diz: e sem Cristo é como se nós estivéssemos sem Deus no mundo, estamos vivendo por conta própria. Naturalmente que a graça comum de Deus alcança bons e maus, justos e injustos, crentes e descrentes. A graça de Deus é muito maior do que apenas uma graça que salva, é uma graça que sustenta, que abençoa. Então não crentes também são abençoados por Deus, mas não na perspectiva de uma reconciliação com o Senhor. Então, queridos, nós precisamos ter essa consciência. Por quê? Porque sem Cristo, nós estamos literalmente perdidos. Estamos sem vida eterna, sem vida plena. João 10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí Jesus coloca isso como uma realidade para a nossa existência. O que vocês querem? Vocês querem continuar vivendo uma vida sem Cristo, ou vocês querem de fato uma vida com Cristo? Então Paulo está mostrando aí nos primeiros versículos exatamente essa nossa realidade. Versículo 13: agora porém, em Cristo, agora aqui Deus entra em ação. Sem Cristo, eu comando a minha vida e a minha história. Mas e com Cristo? Em Cristo, nós fomos aproximados. Através do quê? Através do sangue de Cristo. Nós somos aproximados de quem? Aproximados do próprio Deus, reconciliados com o próprio Senhor. A Deus veio em Cristo Jesus para reconciliar consigo mesmo, através dele mesmo, o homem com Deus. Por que esse ato de reconciliação, de pacificação da parte de Deus é perfeito e funciona? Porque ele mesmo, o homem, estava em guerra com ele mesmo, com o próprio Deus. E ele diz: como resolver isso? Se fosse resolver apenas na perspectiva da justiça, ele diz: a guerra tem que ir até o fim, e o fim é a sua morte. Mas aí Jesus diz: tudo bem, eu abro mão disso e eu morro no seu lugar. E aí está ok? Eu morro no seu lugar. Eu perco a minha vida para dar vida para você. Você topa? E aí nós topamos. É por isso que nós somos salvos. É por isso que nós temos certeza da vida eterna. Porque ele diz: olha, para acabar a guerra, um lado tem que morrer. Tá bom. Para acabar a guerra, eu morro. Ele se entrega.
A palavra que nós temos na Bíblia é exatamente isso. Ele se entregou. Não é que ele foi rendido. Deus não deu conta do homem, então ele mandou Jesus para... Não, ele não foi rendido pelo homem. O homem não se tornou mais forte do que Deus, do que Cristo, e por isso ele foi para a cruz. Ele disse, eu me entrego. Para quê? Para acabar com a guerra, para reconciliar você comigo. Só que Jesus tinha a solução total, porque se o homem se entregasse sem essa solução salvífica, o homem ia morrer, ia ficar morto. Ele se entregou e ele ressuscitou. Então essa é a grande diferença, é por isso que nós somos redimidos, é por isso que nós somos salvos. E a cruz de Cristo é o que faz essa ponte. Essa palavra ponte é muito usada hoje em dia, queridos. E aí a gente usa muito, né? Que Deus não fez um muro, mas Deus destruiu o muro. Paulo vai falar isso em Romanos, né? Deus destruiu o muro que nos separava. E no lugar do muro, o que ele fez? Ele fez uma ponte. Que aí, essa ponte, que é a cruz, não há outra ponte, não há outro caminho. Lembram lá de João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A ponte é o caminho. Há um grande obstáculo, e o obstáculo chama-se pecado, a nossa natureza pecaminosa. E esse grande obstáculo foi removido, porque agora nessa ponte, esse obstáculo intransponível que é a nossa culpa, nós podemos passar por ela em direção ao próprio Deus. A cruz é o símbolo do cristianismo exatamente por isso. Para a gente lembrar que se não fosse pela cruz, a gente continuaria desse mesmo lado, apenas olhando do outro lado e dizendo, nossa, seria legal ir para lá, hein? Nossa, que bom que seria se eu pudesse ir para lá. E a gente ia ficar só na vontade. Cristo e a sua cruz é a ponte que nos liga, que nos reconcilia com Deus e nos dá livre acesso até a presença do Pai. Então, a cruz é aquilo que quebrou a parede ou o muro da separação, da inimizade entre nós e o nosso Deus. Então, em Cristo, há a aproximação, a reconciliação. Nós somos aproximados. Eu gosto muito dessa expressão. Nós somos aproximados. Pessoas que às vezes estão vivendo em conflito. Não, eu não converso com fulano. Que é isso? Não, com fulano não quero nem saber. Aí chega alguém, diz, não, Renato, o William é ruim, mas não é tanto assim não. Vamos lá, calma, sossega o coração. Não, mas o William isso, o William aquilo. Tá bom, não, ele é isso mesmo. Beleza. Porque se não houver alguém para colocar aqui, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar, não vamos dar murro um no outro, não, vamos só conversar. Às vezes não consegue aproximar. O que Jesus fez? Jesus fez isso aqui, entrou no meio. Vocês dois param de briga, agora é comigo. E aí, junta. Cristo fez isso conosco em relação a Deus. Por quê? Porque nós estávamos completamente separados, totalmente separados, sem chance, sem esperança. É o que nós vimos no versículo anterior. Sem esperança, sem Deus, separados, estranhos. Mas em Cristo, Ele nos aproximou. De quem? De Deus. Nós estávamos separados dEle. E Ele, em Cristo, nós somos aproximados. Cristo é a nossa paz. Versículo 14. Eu falei que esse aqui é o versículo chave. Cristo é a nossa
paz. O ato de reconciliação trouxe paz nessa relação do homem com Deus. O que aconteceu em Gênesis 3? Deus veio para encontrar com o homem. Presta atenção na sequência, gente. Deus vem para encontrar com o homem. O que o homem faz? Ele esconde de Deus. O que a gente faz hoje em dia? A mesma coisa, a mesma coisa. A tendência humana, a não ser que nós estejamos em Cristo, é nos esconder de Deus, é fugir de Deus. Por quê? No caso específico lá de Adão e Eva, nós estamos nus, estamos com vergonha. Por que a gente foge de Deus? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, a gente tem vergonha. Porque quem sou eu para estar diante de alguém tão santo, de alguém tão glorioso, de alguém tão poderoso, né? Eu me lembro, eu já contei essa história aqui da dona Oscarina, né? Que fui visitar a dona Oscarina, peguei ela lá com um cigarro na boca, com um pito na boca. Ela vira para mim e diz: pastor, podia ser qualquer um, menos o senhor. E quando a gente pensa que uma pessoa vira para mim e diz: podia ser qualquer um, menos o senhor, por que podia ser qualquer um, menos eu? Se a gente fica constrangido diante de determinadas pessoas por algum motivo, eu posso às vezes não ter vergonha de fazer alguma coisa diante de alguém, mas de repente, não, diante do fulano, ixi, nem pensar. Imagina diante de Deus. Imagina o nosso constrangimento diante de Deus, da gente abrir a porta da nossa vida, é Deus. Oh, sim, nossa, é o Senhor, não podia ser agora. Lembra da senha que a gente tem, do dia desse encontro? A gente tem uma senha. E o que vai ser o dia que Ele diz: opa, agora é você. E aí a gente faz assim, ó, puf. E aí a palavra que a gente usa aqui é morreu. A palavra que Deus usa é chegou. E aí nós vamos estar, ó, face a face. Aí a gente vai virar para Deus e dizer: Deus, nossa, podia ser qualquer um menos o Senhor. Quem que é o outro que a gente poderia encontrar? Você quer trocar? Não dá para trocar. Não dá para encontrar. É o cão mesmo. Você pode dar o nome que você quiser, né? Então, gente, não tem opção. Não tem opção. E como é que nós vamos nos apresentar diante dele? Eu sou bom. Eu parei de pecar tem 20 anos. Eu sou o melhor crente da história. Eu evangelizei 500 mil pessoas. A gente vai apresentar o que para Deus? Para a gente dizer: opa, Deus, cheguei, ó. O senhor deve estar feliz com a minha chegada aqui, hein? Agora o céu vai ficar completo. É assim? A gente vai chegar lá e diz: Deus, eu sei. Se não fosse Jesus, se não fosse Cristo, não era aqui que eu estaria. Eu estaria lá do outro lado. E aí a gente sabe, a gente tem plena consciência que o que gera isso, queridos, não são as nossas virtudes pessoais, por mais que a gente tenha. E em nome de Jesus, cada um de nós vamos ter mais qualidades e virtudes. Mas não são essas virtudes que vão nos levar para no dia que a gente chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, cheguei, pode anunciar aí no céu que chegou o Bambambam lá de Botucatu. Não vai ser assim. A gente vai olhar para ele e dizer: não há outra coisa a não ser expressar a minha gratidão e o meu louvor pelo que o Senhor fez em Cristo Jesus, porque Ele é a minha paz. É só Ele que me capacita a estar diante do Senhor e poder dizer: cheguei, Pai, cheguei. E aí ter a certeza de que na hora que a gente chegar lá, Ele vai dizer: poxa, que bom que você chegou. Eu fico pensando nisso, queridos. Deus dar as boas-vindas a mim. E não é por... não, o pastor está se achando. Não, não é não. Tanto é que eu já fui uma vez, ele mandou de volta.
Não sei por quê, não sei por que ele fez isso, mas ele me mandou de volta, né? Mas a gente vai chegar lá e a gente vai dizer: eu sei que não é por mim, não é por mim, é pelo seu filho na cruz, porque foi ele que me reconciliou com o Senhor. O que tinha entre nós era uma parede de inimizade, mas em Cristo Jesus eu fui reconciliado. O muro foi derrubado e no lugar do muro foi construída uma ponte, a ponte da cruz de Cristo. Ele é a nossa paz. E aí o que ele faz? Ele fez de ambos. No caso aqui, Paulo está tratando de um caso muito específico, judeu e gentio, porque o judeu achava que o gentio só servia como lenha para o inferno. Ele não achava que o gentio tinha alguma esperança para o gentio. Ele achava que o gentio era só para tornar o inferno mais inferno, nada mais do que isso. E aí Paulo vai dizer: não é assim. Em Cristo Jesus, essa divisão de judeu e gentio acabou. A gente não é melhor do que eles. E Paulo podia dizer isso porque ele era tanto judeu quanto gentio. Já pensaram nisso? Porque de um lado ele era judeu, mas por outro lado ele era romano. Por um lado ele era escravo de Roma, mas por outro lado ele era senhor como cidadão romano. Tanto é que quando ele é preso, ele diz, lá em Filipos, né? Pode soltar Paulo. Eu sou cidadão romano, manda eles irem aqui, que eles me tirem da prisão agora. Ele diz, gente, acabou isso. Eu sou judeu e sou romano. Eu sou judeu e sou gentio. Não é ser judeu, não é ser gentio que me torna melhor ou pior, não. Eu sou presbiteriano e o fulano é assembleiano. Não é isso que nos torna melhor ou pior, não. O que rompe essa diferença? O sangue de Cristo Jesus. Deus fez de ambos um só. E aí Paulo vai dizer, não há homem e mulher, não há diferença de raça, não há diferença de altura, de beleza, de posição social. Em Cristo Jesus nós somos igualados. Nós somos exatamente iguais. Porque Ele derrubou toda separação, toda diferença. E acima de tudo, Ele aboliu a inimizade. Ele aboliu a inimizade. Agora aqui é importante a gente pensar no seguinte: como é que ele faz isso? Versículo 15 e 16 diz que ele criou um novo, eu vou usar o termo que está aqui na minha versão, ele acabou com o sistema da lei e criou um novo sistema. Havia um sistema, a lei. Qual que era esse sistema? Era baseado em quê? Tanto a antiga quanto a nova aliança, elas são firmadas em alianças, né? No Velho Testamento, Novo Testamento. É como se a gente dissesse velha aliança e nova aliança. Há uma aliança, um pacto. A primeira aliança ela é firmada por sinais visíveis, evidentes. Especialmente no caso judeu, a circuncisão, por exemplo. Só que agora, o sinal dessa aliança não é a circuncisão. Agora o que vale é a circuncisão do coração. Se antes era a circuncisão no corpo, agora é a circuncisão no coração. Porque se antes o povo judeu era sinal da bondade de Deus e como Deus age para redimir um povo, para redimir uma nação, ele diz agora é a circuncisão do próprio coração. Por quê? Porque a cruz matou a inimizade entre judeu e não judeu. E ele resolve criar nele um novo povo. E aí aqui, queridos, tem a ver com o seguinte: não basta estar em Cristo, é preciso estar com Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, ele diz, nós fazemos parte de um novo povo. Que novo povo?
brasileiro ou argentino, americano ou Inglaterra. Que novo povo? É um povo que une todos os povos. Aqui nós damos o nome de igreja. De igreja, somos igreja. Somos esse novo povo feito por Deus em Cristo Jesus. Um novo povo que não está limitado a uma posição geográfica, nem a uma questão étnica. Não, Deus veio para o brasileiro. Ou Deus veio para Israel. É muito maior do que tudo isso, extrapola tudo isso. Deus veio para formar em Cristo Jesus um novo povo. E aí, queridos, uma coisa muito importante, essa reconciliação, por um lado, ela é vertical, é o homem com Deus. Eu fui reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Mas o fato de eu estar em Cristo Jesus, isso faz com que as nações, que as pessoas sejam reconciliadas. Aí a paz não é apenas entre eu e Deus, mas entre eu e aqueles que estão ao meu redor. Entre aqueles que estão ao meu redor, entre nações, entre povos. Bem-aventurados os que procuram a paz, os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. O pacificar, o reconciliar, é um processo consequente de estarmos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós nos tornamos um novo homem, uma nova criatura, um novo povo, um novo ser humano, cujo coração agora está focado na sua relação com Deus, mas ao mesmo tempo com outras pessoas. Em Cristo Jesus, nessa nossa nova identidade, nós temos acesso ao Pai. Acesso ao Pai. A paz para os que estão longe, paz para os que estão perto. O que é que Paulo está falando aqui, longe e perto aqui? Ao judeu e ao não judeu. Quando ele fala aqui de perto e de longe, ele está falando, olha, nós estamos acostumados a pensar que quem é de Deus é apenas esse grupinho aqui. No caso do judeu, o judeu achava que eram eles. Ele diz, não, mas não é só quem está perto. Ou então, no caso lá, ele está escrevendo para Éfeso, Éfeso não é Israel, é Turquia hoje, Ele diz, não é só porque vocês fazem parte da igreja de Éfeso, não pensem que sejam só vocês. É para quem está longe também, que a gente nem conhece. E aí é muito interessante, queridos, porque Atos 2, às vezes a gente perde a riqueza de Atos 2, quando a gente olha lá, descida do Espírito Santo, e as pessoas veem muito a questão ali de Atos 2, como a questão, que o foco são a questão das línguas. O grande foco ali não é a questão de línguas, inclusive porque não existe no original, tanto lá em Atos, quanto em Romanos, 1 Coríntios, não há em nenhum lugar que existe a palavra línguas estranhas, são línguas conhecidas. E qual que é a ênfase de Atos 2? Em Jerusalém, numa data tão especial quanto aquela que é o Pentecostes, que era uma festa judaica, que vinham judeus do mundo todo. Tanto é que lá em Atos 2, tem gente lá, transcrito lá de várias partes do mundo conhecido. Porque agora o evangelho não é só para o judeu, é para o mundo todo. Para todas as línguas, povos e nações. E o congresso que eu participei essa semana, eles pegaram o texto lá de Mateus 28 a 20 e 21, ide pregai o evangelho para todas as nações, e eles usaram o termo gerações, ide façam discípulos em todas as gerações. Seria uma adequação a uma realidade muito maior do que apenas nações politicamente estabelecidas. É para todos os povos, para todas as idades, de todo jeito. Qualquer que seja a distribuição de pessoas,
a condição de pessoas. Ele diz, o evangelho é para todos, é para todo mundo. Por isso a importância da gente anunciar o evangelho. Agora de manhã eu recebi uma mensagem de um colega meu, que ele colocou no grupo de colegas do seminário, né, que formamos juntos. Ele mostrando lá uma igreja na Escócia que está à venda. 35 mil pounds, uma igreja linda, maravilhosa. Falei, nossa, se fosse aqui em Botucatu, eu comprava a igreja, né? Eu não, mas a igreja, a gente ia comprar essa igreja. Deu vontade da gente ir lá para a Escócia, só para poder trazer aquele prédio para cá, um prédio de 1735, se eu não estou enganado. Negócio maravilhoso, lindo. Por que que as igrejas estão fechando aí mundo afora? Inclusive no Brasil, Porque as pessoas estão perdendo essa perspectiva de que a igreja é para todas as gerações, para todos os povos, não é só para a gente, é para os que estão de fora. A igreja existe para quem não é da própria igreja, e aí a gente tem que ter essa consciência. Por quê? Porque Cristo, e olha a palavra, evangelizou, paz, anunciou. Cristo veio como o maior missionário da história. É o que nós chamamos de missio Dei, a missão de Deus. Deus veio como missionário em Cristo Jesus para anunciar paz, salvação e redenção. E aí, ele é o grande emissário da paz, o grande promotor da paz. E a gente precisa ter essa consciência, queridos. A gente precisa ter essa consciência. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos consciência dessa verdade. E em Cristo Jesus, o que que acontece? A gente passa pela experiência da conversão. Poxa, Jesus veio para me reconciliar com Deus. Poxa, eu estava perdido, mas em Cristo eu sou salvo. Eu estava separado de Deus, mas agora eu estou reconciliado com Deus. Eu estava sem esperança, eu não tinha esperança, mas agora eu tenho esperança. Quando chegar o meu dia, eu vou estar com Ele. Nós vivemos essa consciência dessa nova realidade. Mas quando nós estamos nele, aí a gente pergunta e diz, e agora? Aí é o estar com Ele, é estar com Ele. E aí, queridos, Paulo, ele vai usar 3 metáforas para explicar isso aqui. E ele vai usar essas 3 expressões sobre a questão da cidadania, da família e do templo. 3 metáforas que Paulo usa para expressar essa nova realidade que eu tenho agora em Cristo Jesus. Quais são essas metáforas? Primeiro, a questão da cidadania. Nós já não somos mais estrangeiros, mas nós somos cidadãos. Aliás, nós somos cidadãos nós fazemos parte de uma cidadania que é maior do que apenas uma cidadania individual. Nós somos concidadãos. Gente, no Evangelho, a salvação é individual. Preste atenção nisso aqui, isso é importante. A salvação é individual. A Bíblia deixa muito claro que o filho não é salvo porque o pai é o mais crente de todos. Que o pai é salvo porque o filho é crente. A salvação, ela é individual. E aí não há nenhuma sombra de dúvidas quanto a isso. Mas a vivência do Evangelho é comunitária. É comunitária. Nós somos chamados para ser um povo. Somos chamados para ser a nova criação. Somos chamados para sermos cidadãos. E quando a gente fala de cidadania, a gente fala basicamente dessas 3 coisas. Primeiro, os meus direitos. A gente pensar como cidadão brasileiro. A gente tem direito de quê? Saúde. Se a gente for lá na Constituição, né? A Constituição diz que a gente tem um monte de direitos. Saúde, educação, todos são iguais perante a lei. Isso são os nossos direitos de cidadãos.
como cidadãos de Deus em Cristo Jesus, nós temos direitos e privilégios, sim. Somos chamados de filhos de Deus. Temos o direito de falar com o próprio Deus e sabemos que somos ouvidos. Temos o direito de viver nessa expectativa de que no dia que nós morrermos, nós vamos estar com Ele. Mas é direito, agora eu posso exigir, colocar Deus no canto da parede. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando em relação àquilo que Cristo já fez e que Ele diz que é nosso. Pronto, simples assim, né? Não é uma questão de mérito. Usa-se muito nessa expressão por aí, né? Eu decreto, eu ordeno que Deus faça isso, tal. Não é por isso aí não, tá? Esquece isso aí. Não é disso que eu estou falando, mas daquilo que Deus nos concedeu. Agora, a gente tem um monte de responsabilidade também. Nós somos, nesse reino de Deus, há equilíbrio entre os privilégios que Ele nos concede e as obrigações que Ele diz, olha, faça isso. Por exemplo, eu falei de evangelizar e discipular, por exemplo. É uma obrigação, é uma responsabilidade. Procurar viver uma vida ética, correta, é uma responsabilidade, são deveres. Sustentar a igreja, deveres. Não, mas isso aí não é dever. Claro que é, olha na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vivência da nossa fé, estar com Cristo Jesus, tem a ver com essa cidadania, Então, se eu sou cidadão de um país, assim como eu sou brasileiro, eu preciso pagar imposto, né, nos meus deveres como cidadão do reino, né, são as minhas obrigações. Lógico que eu posso fazer isso de forma prazerosa, ou posso fazer isso apenas como um ato de obediência. Mas quando a gente olha o que Cristo fez, nós não fazemos porque Ele manda. A gente faz porque a gente é grato e reconhece a bondade e a misericórdia dEle. Mas acima de tudo, queridos, eu acho que a gente tem trabalhado pouco essa questão do senso do pertencimento. Eu já estive fora do país em 2 oportunidades, assim por um período maior. E eu me lembro que teve uma vez, quando a gente ficou nos Estados Unidos, nós ficamos lá 6 meses, e nesse período num feriado, a gente foi para o Canadá. E quando a gente estava retornando para os Estados Unidos, que a gente foi só para passear, no nosso retorno eles barraram a gente na imigração e falaram, não, vocês não podem entrar. Por quê? A documentação de vocês estão erradas. Mas a gente conseguiu lá no consulado em São Paulo. Não, eles fizeram errado, vocês têm que consertar isso, tem que voltar para o Canadá e consertar isso lá no consulado no Canadá agora. Gente, esse fato de você estar nos Estados Unidos, mas você não pode voltar para aquele lugar. Aí você volta para o Canadá, era feriado de 1 semana. Eu tinha visto para ficar 15 dias. Mas o problema maior não era nem a questão do visto, era a questão de dinheiro. Eu não tinha dinheiro para ficar de turista naquele país por tanto tempo, né? Eu precisava voltar. Mas eu vou recorrer a quem? Aí eu encontrei uma igreja presbiteriana de brasileiros lá, que olha a história, como a história faz. Sabe quem que formou essa igreja presbiteriana lá que eu fui buscar socorro? Reverendo Coine. Nunca tinha ouvido falar de Reverendo Antônio Coine. Era exatamente a igreja que ele... Mas eles também não tinham nenhuma relação com Botucatu, nem sabia que Botucatu existia, né? Fiquei sabendo disso depois. Mas aí eram cidadãos brasileiros. Liguei para o pastor, aconteceu isso e isso, sou pastor tal, de tal lugar, estou em tal lugar, né? O que o senhor pode fazer aí para me ajudar? Estou com os meus filhos, a igreja tem um lugar que eu possa ficar conversando. Não, eu vou aí, eu te pego, vem para tal lugar, tal. Eu fui ao encontro dele, ele me ajudou de alguma forma. Mas aí esse senso de cidadania, de pertencimento faz toda a diferença.
Por quê? Porque eu estava num lugar estranho, eu era estrangeiro naquele lugar. Não era o meu lugar. Fui bem tratado, fui respeitado, era um problema de documentação, ninguém faltou com respeito, que absurdo, que... Não, era uma questão de documentação, tal, mas não era o meu lugar, eu era estranho ali. Eu tinha que resolver aquele problema lá o mais rápido que eu precisava, para quê? Porque eu tinha que sair dali, não era o meu lugar. E a gente, quando nós estamos com Cristo, nós temos que desenvolver esse senso de pertencimento. Qual que é o meu lugar no mundo? O meu lugar no mundo é no meio do povo que tem essa mesma identidade, essa mesma cidadania. Hoje, queridos, principalmente depois da pandemia, quem está em casa aí por algum outro motivo, tudo bem, esquece o que eu estou falando. Mas quem está em casa porque acostumou a assistir o culto em casa, que diz, não, eu fico na minha casa, eu participo do culto do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito. E não é apenas uma questão de endereço e de localização. Porque em casa eu vou estar sempre na minha casa. Sou eu comigo mesmo. Isso não é comunidade evangélica, comunidade do povo de Deus. Comunidade do povo de Deus é a igreja reunida para adoração, para serviço, para comunhão, para intimidade. E a gente tem que desenvolver esse senso de pertencimento. É a minha família da fé, é o meu povo, é a minha igreja. Ah, mas são muitas igrejas. E aí eu não estou dizendo de igreja presbiteriana Jardim Paraíso, não. Estou dizendo que se refere a qualquer outra igreja, na cidade, no país, no mundo inteiro. Mas nós precisamos estar localizados num lugar, fazer parte de um lugar, onde esse aqui é o lugar onde eu sirvo a Deus, onde eu caminho com Cristo Jesus, porque eu já fui salvo em Cristo Jesus, agora eu caminho com Cristo Jesus. Não é uma questão de salvação, é uma questão de vida, de intimidade, de serviço, de responsabilidade, como povo redimido da parte de Deus. Segundo lugar, segunda a metáfora que Paulo usa aqui, é a questão do senso de família. E aí, Paulo vai dizer, agora nós somos família de Deus. Gente, casa, o termo casa aqui no original é oikos. Casa é o meu lugar, né? Eu fiquei em Campinas num hotel, mas na minha casa é minha casa, é diferente. O hotel eu vou, eu passo, se eu gostei, beleza, se eu não gostei, tudo bem. Eu fiquei lá 2, 3 dias, é lugar de passagem. Casa é casa. Ah, mas lá em casa o negócio está ruim. Está difícil, mas é sua casa. Você tem que fazer o quê? Melhorar a casa, não fugir da casa. Você briga, e eu não estou falando aqui de marido e mulher, porque você fala, não, mas se for nessa situação, a gente separa. Então, não vou dar o exemplo de marido e mulher aqui, não, para não entrar nessa discussão, mas eu vou pensar em pais e filhos. De vez em quando, como pastor, eu recebo pais, de vez em quando eu recebo filhos, né? Um falando do outro, né? Pastor, mas lá em casa o negócio está ruim. Pensa num lugar que está ruim. Não dá vontade de voltar para casa. Meu pai, minha mãe, Às vezes são os pais. Pastor, me ajuda com meu filho ou com minha filha. Está complicado. Mas você desiste? Não, porque é sua casa. É o senso de pertencimento. Esse lugar é meu, eu sou família. Eu sei que não é a melhor família do mundo, mas é a minha família, é a minha casa. E aí a gente não desiste. E aí nessa família da fé, Paulo vai dizer aqui, aliás não aqui ainda, né, que o nosso lugar é sempre em casa, sempre em casa, né? Como que é o nome que se dá? Eu estou lembrando aqui, só para vocês pensarem. Ao lugar que normalmente os trabalhadores passam antes de ir para casa. Como que é o nome que se dá a esse período?
O pessoal gosta muito. Happy hour. Hã? Né? Eu saio do serviço, passo onde? No boteco. Essa é a hora feliz. Gente, errado. A happy hour tem que ser quando a gente chega na nossa casa. Essa é a happy hour. Quando a gente chega na nossa casa e diz: ufa, cheguei em casa, esse é o meu lugar. Mas tem os problemas? Claro que tem. O boteco pode ser feliz, essa hora feliz lá, porque você enche a cara e ninguém tem nada a ver com sua vida naquele lugar. Aí você chega em casa, aí fica ruim, aí você vai dizer: viu, lá no boteco que era bom. Claro que não, no boteco você estragou com sua vida, aí você quer que conserte em casa. Não vai consertar, claro que não, né? Mas isso é outro assunto. O importante é a gente saber que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos chamados para sermos família da fé. Terceira metáfora. Somos chamados para sermos templo, casa. Onde a família mora? Na casa. Onde os crentes se unem? No templo. Que templo? Que igreja? Aqui Paulo está falando não do prédio. Paulo está falando da igreja como comunidade, como organismo. Qual que é a identidade dessa igreja? E ele vai falar duas coisas fundamentais. Primeiro, o fundamento dessa igreja, fundamento aqui é alicerce. O alicerce são os apóstolos e os profetas. Paulo está se referindo a quê? Isso aqui, ó. Agora eu sou apóstolo, agora eu que determino o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando disso aqui, ó, Bíblia. Qual que é o alicerce do templo? O alicerce da igreja? Bíblia. O que os profetas e os apóstolos ensinaram. A igreja está fundamentada, tem o seu alicerce no ensino dos apóstolos e dos profetas, no que a Bíblia ensinou. Mas e Jesus? Não, Jesus está acima disso. Por quê? Porque ele é a pedra angular. Eu gostei dessa figurinha aqui, né? Porque no ângulo, lógico que naquela época, nas construções, a pedra angular era diferente dessa aqui, tá? Pensa num arco romano, e aí tem uma pedra aqui que sem cimento, sem nada, segurava todas as outras desse arco. Você tirar aquela do centro ali, as outras caem, né? Jesus é a pedra angular, ou seja, sem Jesus, igreja não é igreja. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. Então ele é a pedra angular. Os apóstolos e os profetas, o alicerce. O alicerce às vezes pode ser melhor, pode ser pior, mais profundo, menos profundo, né? Eu estou me referindo aqui à questão da profundidade da palavra de Deus na vida da igreja, mas não dá para ficar sem a pedra angular. E aí ele termina dizendo: e nós somos o quê? Nessa construção que a gente chama de templo, nós somos as pedras. Mas ele diz: nós somos pedras vivas. 1 Pedro, capítulo 1, vai trabalhar muito nesse conceito da igreja como pedras vivas. E é muito rico o que Pedro vai escrever sobre isso. Então, se depois você tiver tempo, vai lá e dá uma olhada nisso. Qual que é o grande segredo disso aqui, queridos? Eu gosto muito quando lá em Hebreus vai dizer que Cristo tabernaculou conosco. O tabernáculo era o lugar onde se manifestava a presença de Deus no meio do povo. Quando diz que Deus tabernaculou conosco, né? No Novo Testamento a gente não tem tabernáculo, a gente tem templo. E qual que é a diferença básica? Porque Cristo não habita na construção. Cristo não habita na construção. Cristo habita em nós. E nós somos o templo vivo
Nós somos as pedras vivas. O importante nessa metáfora do templo não é o prédio, mas é aqueles que preenchem o prédio, aqueles que entram no prédio. E Cristo tabernacula conosco quando nós estamos aqui. Cristo tabernaculou no nosso coração e Ele vive em nós. E aí 1 Coríntios Paulo vai dizer, e nós nos tornamos o quê? Templos do Espírito Santo, lugar da habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo veio ao nosso encontro e marcou a sua presença na nossa vida. E no tabernáculo, onde era o lugar em que Deus manifestava a sua presença de forma mais intensa. Lembram lá do tabernáculo dividido em 3 partes? E depois no templo também, no Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. E aí, eu quero te convidar para você olhar para você como pedra viva, como templo de habitação do Espírito Santo, para você olhar para você como sendo o lugar santo dos santos, onde Deus habita. Cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua vida, com aquilo que você faz, e Paulo vai chamar a atenção para que a gente não peque na carne, porque nós somos santo dos santos, por causa da habitação de Deus no nosso meio. Eu termino com 4 desafios, aplicações, aliás, primeiro aplicações, e aqui eu até coloquei aqui, escolha uma, porque eles vai falar, amor, às vezes você coloca muita coisa para pensar, muita coisa para desafio, e aí depois todo mundo esquece e ninguém faz nada. E é verdade, né? Se eu falar aqui, quem lembra dos 4 desafios da semana passada, foi, nossa, e teve? Não lembro, né? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, né? Primeiro, faça o inventário dos relacionamentos rompidos. Escolha uma dessas 4 aqui, né? Tem alguém que você tem um relacionamento rompido? O que você pode fazer? Cristo é o reconciliador e nos chamou para exercer o ministério da reconciliação. Procure uma conversa de reconciliação. Pratique hospitalidade com alguém diferente. Hospitalidade, aqui não estou falando para você chamar alguém para morar na sua casa, não. Estou falando para você, de repente, a hospitalidade é só para fazer um telefonema, às vezes é para chamar para um cafezinho, às vezes é só para dizer, fulano, olha, eu acho que você tem uma má impressão de mim, eu queria desfazer isso, não sei, pensa aí, né? Ore por alguém de perto, ore por alguém de longe, ore por alguém que é muito próximo a você, e ore por alguém que de repente você não tem nem acesso, né? E é uma bênção fazer isso, vocês vão ver, né? 4 reflexões, continua aí pensando, né? O que mais te confrontou nesse texto? A questão dos muros, né? Como você vê muros hoje na igreja, na sociedade? Como viver cidadania, família, templo de modo palpável? Quem é o seu perto de longe, né? Que eu falei para orar aqui, para você talvez não apenas orar, ou em orando, anunciar paz. Olha, está tudo bem, Cristo veio para reconciliar. Às vezes não é um problema com você não, às vezes é alguém que estava vivendo, passando por algum problema, por algum conflito. Por exemplo, eu quero convidar os irmãos para orarem pelo irmão do Marcelo. Marcelo, como que é o nome dele? Daniel, orar pelo Daniel, irmão do Marcelo, que está lá na Ucrânia, foi como voluntário. Ele está no meio da guerra. A gente não conhece. Aqui, eu acho que é só o Marcelo que conhece o Daniel, né? A gente vai orar por alguém que está muito distante da nossa realidade, muito longe de nós. Mas, Daniel, olha, aliás, é orar, né? Orar não é falar com ele, é falar com Deus. Deus, eu estou apresentando o Daniel diante do Senhor. Protege, guarda, livra de bomba, de tiro, livra de um aprisionamento. Ora pelo Marcelo para Deus dar paz ao coração dele. Orar por situações como essas. Sabe por quê, gente? Porque nós somos sacerdotes. Vivemos num sacerdócio real, santo. E a gente precisa aprender
a buscar ao Senhor. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Amém? Vamos orar? Não dá tempo de perguntas, só para a gente orar. Vamos ficar em pé? Se tiver café, pode passar aqui. O pão de queijo acabou, mas tem bolachinha ainda. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque ainda que tão diferentes como somos, como vivemos, em Cristo Jesus nós nos tornamos família da fé. Nos tornamos casa, lugar da Tua habitação, templo, pedras vivas, e sabemos que o Senhor está entre nós, o Senhor está dentro de nós. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos por essa bondade do Senhor em abrir os céus e descer até nós em Cristo Jesus, como um bebê num lugar tão humilde, tão pobre, tão indigno para alguém nascer, especialmente alguém tão sublime e importante, mas desde o princípio para mostrar a realidade da humanidade. E nós Te louvamos porque nessa realidade o Senhor foi até o fim, foi até a cruz, mas nem a cruz o impediu de realizar uma obra magnífica em nosso favor. Nós Te louvamos por tão grande salvação. Oh Deus, muito obrigado por nos tornar família da fé. Muito obrigado por essa cidadania celestial. Muito obrigado por esse templo que o Senhor nos concedeu e o Senhor habitar nesse templo que somos nós. Queremos viver, ó Deus, na Tua bênção, debaixo da Tua graça, debaixo da paz daquele que é a nossa paz. E é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.